Oi pessoal do YouTube, hoje a gente vai fazer um exercício que caiu no Enem 2017, é um exercício de física cinemática. Mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem, compartilharem o vídeo e também clicarem no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Um motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freiam com desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio à velocidade de 14 metros por segundo. Enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros? Bom, aqui a gente primeiro tem que entender quais são as situações pelas quais os carros estão passando. Então, eu vou colocar uma flechinha aqui. Essa representa o carro atento, que eu vou chamar de A, e o carro desatento, que eu vou chamar de D, tá bom? No tempo t0 igual a 0, ambos os carros estão com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. E nesse tempo, ocorre uma emergência. Fechou o semáforo, o carro da frente brecou, aconteceu alguma coisa que eles tiveram que frear, tá bom? O que acontece é que ambos os carros estavam com a velocidade de 14 metros por segundo nesse tempo em que eles tiveram que frear, tá bom? O carro atento freou imediatamente. O carro desatento demorou um tempo t igual a 1 segundo para frear, tá bom? Então, significa que ele ainda andou por 1 segundo com essa aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado antes de começar a frear. Então, isso significa que ele freou com uma outra velocidade, não com a velocidade de 14 metros por segundo, tá bom? Por isso, tem aí uma distância nesse 1 segundo que ele anda. Então, a gente vai descobrir essa distância com a equação da posição, tá bom? Então, aqui a gente tem ΔS é igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2. O ΔS é o que a gente quer, que é o quanto ele andou antes de começar a frear. O V0 é o 14 metros por segundo, que é o momento em que ocorreu a emergência, e o tempo que ele demorou para frear é 1 segundo. A aceleração também é 1 metro por segundo ao quadrado, o tempo de novo 1 ao quadrado, sobre 2. Aqui dá 14, aqui dá meio, então o nosso primeiro ΔS, o ΔS1, é 14 metros e meio. Então, ele andou 14 metros e meio antes de começar a frear, beleza? Bom, aí a gente sabe que depois desse 1 segundo, ele freou. Só que ele freou com uma velocidade maior que a velocidade do carro que estava atento, tá bom? Então, a gente tem que descobrir primeiro a velocidade com que ele começou a frear e depois a gente precisa descobrir com a desaceleração qual a distância que ele percorreu para chegar de novo na velocidade de 14 metros por segundo, que é a velocidade que o carro desatento freou, que o carro atento freou, tá bom? Então, vamos escrever para ficar mais simples. Primeiro, a gente tem que descobrir qual que é a velocidade final aqui antes dele começar a frear. Então, a gente vai usar VF igual a V0 mais AT. O VF é o que a gente quer. O V0 é 14. A aceleração é a aceleração antes dele frear, então
1 metro por segundo ao quadrado, e o tempo é em 1 segundo que ele demorou para frear. Então, a nossa velocidade final, logo antes dele começar a frear, é 15 metros por segundo, tá bom? Agora, o que acontece é que ele começa a frear. Então, agora, ele tem uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. E, como ele está com uma velocidade maior, a gente precisa saber o quanto ele andou a mais. Quanto que ele andou a mais que o carro atento? É ele desacelerar de 15 até o 14 metros por segundo. Porque quando ele chegar em 14 metros por segundo, aí é a mesma distância do carro atento, certo? Então, agora a gente usa a equação de Torricelli para descobrir qual foi o espaço de tempo para essa desaceleração, tá bom? Por que eu vou usar a Torricelli, não a equação da posição? Porque eu não tenho tempo. Eu não tenho o tempo que ele demorou para chegar de 15 a 14 metros por segundo na desaceleração, tá bom? Eu só tenho o tempo que ele demorou de 14 para 15 na aceleração. VF ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. O nosso VF é 14 ao quadrado. O V0 é o 15, que é a velocidade quando ele começou a desacelerar. Aqui, a aceleração nossa é negativa, porque está diminuindo a velocidade, é uma desaceleração. Então, aqui vai ser negativo. 2 vezes 5, que é a aceleração de parada do carro, né? A desaceleração do carro. E o delta S, que é o que a gente quer. Fazendo essa conta, a gente vai chegar num delta S de 2,9 metros. Então, o nosso delta S total, esse é o delta S2, né? O nosso delta S total vai ser a soma do delta S1 mais o delta S2, que vai ser 14,5 mais 2,9, e o nosso delta S total é 17,4 metros. Se a gente voltar lá na questão, vai ser a letra E. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução, gostado do exercício. Curtam, compartilhem o vídeo. Novamente peço para vocês se inscreverem no nosso canal. Bons estudos e até a próxima!